So I believe that we can all agree on one thing. Eu realmente acredito que a gente todos nós podemos concordar com algo. Jesus Christ, for his sacrifice, Que Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, deserves way more than casual and lukewarm Christianity. ele merece muito mais do que o cristianismo casual e morno. And unfortunately, except Infelizmente, for in persecuted nations, exceto em nações que sofrem perseguição, pelo most evangelho, of the church is lukewarm right now. a maior parte da igreja está morna agora. When you look at what biblically it means to fully love and follow Jesus, Quando você olha para que significa biblicamente totalmente amar, né, e seguir a Jesus, versus what we're seeing in our churches. versus o que nós estamos vendo nas nossas igrejas. And it's not just Brazil, it's all over the world right now. E não é só o Brasil, é tudo que é lugar do mundo agora. And I'm gonna say some things about Brazil because we're in Brazil. E eu vou falar algumas das coisas sobre o Brasil aqui, porque nós estamos no Brasil. But I want you to understand, I'm not speaking those things as an American Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou falando essas coisas como americano. or in a way of criticizing or judging Ou in any jeito way. de criticar, né, ou julgar de qualquer maneira. I'm a resident of Brazil. Eu sou I residente do have Brasil, Brazilian family. tenho família brasileira. I've married the land of Brazil, Eu me a casei covenant. com a terra do Brasil, fiz uma aliança com o Brasil. I'm not sure, it's hard, which one I actually love more, Brazil or the United States? E eu Probably Brazil. nem tenho certeza qual país que eu amo mais, Brasil ou Estados Unidos. Provavelmente é o Brasil. And I've been serving Brazil for many, many Eu years. tenho servido o Brasil por muitos anos. And I love the people of Brazil. E eu amo o povo brasileiro. So if I say anything about Brazil that's negative, Então, se eu falo qualquer coisa sobre o Brasil, né, que é algo negativo, I'm saying it as a Brazilian. eu estou falando como um brasileiro. I'm including me Eu estou me incluindo nisso, in these things. nessas coisas que eu vou falar. But I believe we would all agree that Jesus deserves a church, a bride Mas eu creio que todos nós vamos concordar que that Jesus loves him with all of their heart, merece uma noiva que vai amar ele com todo o coração. that loves him more than sin, Que ama ele mais que ama o pecado, more than the things of the world. mais que as coisas desse mundo. And I believe we could all agree E eu creio que todos nós podemos concordar. we desperately need an authentic, genuine move of God. Que nós definitivamente precisamos de um genuíno e autêntico mover de Deus. Now, we're going to answer some questions biblically tonight. Essa noite nós vamos responder algumas perguntas biblicamente. And one of the questions, what is the primary purpose for a revival? E uma das perguntas é: qual é um dos principais propósitos para o avivamento? Or for a move of God? Ou para o mover For de God Deus? to intervene with his people? Para o mover de Deus, né? Para que Deus intervenha no seu povo. We see this both in the Old and New Testament E nós vemos isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. and throughout history. E também ao longo da história. In the Old Testament, God intervened every time his people fell away from him. No Velho Testamento, Deus intervinha toda vez que o seu povo se afastava They dele. began to assimilate according to the culture they were in. Eles começavam a se assimilar à cultura conforme onde estavam inseridos. They began to set their desires and on the things of the world. Eles começaram a colocar os desejos deles nas coisas do mundo And God would intervene, e Deus and intervinha. the purpose was for his people to return back to him with all of his E o heart. propósito era que o seu povo, o povo de Deus, retornasse para Deus de todo o coração And to obey him. e que o obedecesse. So the primary purpose of revival is to restore us back to first love. Então, o principal propósito do avivamento é nos restaurar ao primeiro amor. To bring us into the fullness of the relationship we're to have with Jesus and the Father. Nos trazer de novo a plenitude do relacionamento que a gente deve ter com Jesus e com o Pai. To bring us into the Father's original design and intention for our lives. De trazer a gente de volta ao propósito original que Deus tem para as nossas vidas. Now, I've experienced several genuine revivals. Eu já experimentei vários avivamentos genuínos. And after the first revival I experienced in the 90s, E depois do primeiro que eu experimentei nos anos 90,
it ruined me for what I had known of Christianity up to that point. Aquilo me arruinou para o que eu entendia de cristianismo até aquele momento. It ruined me for what I had experienced as a minister. Me arruinava para o que eu tinha experimentado como ministro. And so that sent me on a journey to really study biblically. Então aquilo me colocou numa jornada para realmente estudar biblicamente. Why do move of God start? Por que os moveres de What's Deus their começam? purpose? Qual o propósito deles? Do they have to end? Eles têm que terminar? What's to be the fruit of a move of God? Qual deve ser o fruto de mover de Deus? And I also studied revival in history. Eu também estudei mover de Deus, avivamentos, né, na história. Read all the books. Li os livros. But that wasn't enough. I actually went to the nations. I wanted to talk to firsthand witnesses or descendants of Mas those that aquilo were in não the era move of God. suficiente. Eu fui para países, eu conversei com descendentes ou então pessoas que testemunharam o avivamento primeira mão. And every biblical revival starts the same way. E todo avivamento que é bíblico começa do mesmo jeito. It doesn't start with better programs, Não começa com programações melhores na igreja. nicer churches, Igrejas mais legais, conferences, conferências, big events, eventos grandes. but it always begins with many times it was just a couple people. Muitas vezes começou com poucas pessoas. And then it spread. E isso espalhou. And in most of the books, we only see what happened after God began to revive the hearts of the pastors and they begin to unify, E etc. a maioria das vezes os livros vão falar já depois, e quando os pastores começaram a se unir, a igreja começou a ser mais unida. We don't hear about the hidden ones that actually were the ones that followed the biblical pattern. Mas a gente não escuta sobre os escondidos, que foram aqueles que seguiram o padrão da Bíblia. It begins with torn and repentant hearts Começou com corações rasgados, that quebrados. turn wholeheartedly to Jesus. Pessoas que realmente se voltaram de todo o coração para And I believe this is what God is calling the Church of Brazil and the nations of the earth to right now. E eu acredito que o Senhor está chamando o Brasil e a igreja mundial para isso agora. Now, the Bible is very clear. Many are called, but few are chosen. A Bíblia é muito clara, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. And to be chosen is because we respond. E ser escolhido tem a ver com a nossa resposta. É porque nós respondemos. And those that respond to this call and obey His word, E aqueles que respondem a esse chamado e obedecem à palavra dele, He always honors His word. ele sempre honra a sua palavra. And He will pour out E ele vai derramar the greatest revival, the greatest move of God that we've ever seen in all of E history, ele ainda vai derramar o maior avivamento, o maior mover de Deus que a gente já viu da história. including in the Bible. Incluindo do que está na Bíblia. There's over 150 chapters about this move of God, Existem mais de 150 capítulos na Bíblia que falam sobre esse mover de Deus. about the generation before Christ returns. Sobre a geração antes do retorno de Jesus. And it's very specific about how God is going to reveal Himself to His church E a Bíblia é muito específica de como Deus vai se revelar para in a a sua greater igreja, way than ever before in history. que vai ser um jeito maior do que antes da história. What He's going to do through His church, O que ele fará por meio da sua igreja. what's going to happen in the nation. O que vai acontecer nas nações. And so, even though we're hearing revival, 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 Então, apesar de que a gente está ouvindo, né? Avivamento, avivamento, avivamento. people are preaching on revival, Né? Pregando talking about avivamento, revival, falando sobre avivamento, praying about revival. orando sobre avivamento. But what I've seen throughout the whole earth Mas o que eu tenho visto no mundo inteiro, most of the church is waiting on God to release revival. que a maior parte da igreja está esperando em Deus, esperando Deus para que ele libere o avivamento. But could it be Mas será que that podia revival ser hasn't come to Brazil yet? que o avivamento ainda não chegou ao That it Brasil, hasn't come to the United States ainda não chegou para os Estados Unidos and most of the nations of the e earth? na maior parte das nações da Terra? Because God's actually waiting on us
Será que é porque Deus, na verdade, está Me. esperando a gente? Está me esperando? you, Está esperando você? to obey what he said in his word Para que obedeçamos ao que ele já disse na palavra dele? that causes him to respond. Que fazem com que ele responda? One of those things, E uma dessas coisas, and we all know this, todos nós já sabemos disso, is true repentance. é um verdadeiro arrependimento. But I want to tell you something that might surprise you. Mas eu vou falar algo que talvez surpreenda vocês. Repentance is not enough, Arrependimento não é suficiente. not biblically. Não biblicamente. There's many other things that God says he requires. Há muitas outras coisas que Deus diz que ele requer. Prayer alone is not enough. E oração somente também não é suficiente. And so we're going to see what that is tonight. Então, essa noite, nós vamos ver quais são essas coisas. Okay? But before we can pursue revival, Mas antes da gente, poder ir atrás do avivamento, buscar, we need to answer biblically two important questions. a gente precisa responder biblicamente a duas perguntas importantes. What is the biblical repentance? O que é o arrependimento bíblico? Because it's different than just asking for forgiveness of sin. É diferente só pedir perdão dos nossos pecados. Needed for God to pour out his Qual é o arrependimento necessário para que Deus derrame o seu What Espírito? does he say in his word? O que ele falou na palavra? What is biblical New Testament revival? O que é o avivamento do Novo Testamento? Because if we misunderstand these two things, Porque se a gente entende errado essas duas coisas, we may spend our lives talvez a gente passe nossas vidas pursuing revival, indo atrás do but avivamento, actually doing it incorrectly, mas fazendo de forma incorreta. pursuing and praying for something, Perseguindo, orando por algo, our definition of revival, a nossa definição de avivamento. that God hasn't actually promised in his word. Coisas que Deus, na verdade, não prometeu na palavra dele. And so these are the questions. What is biblical New Testament revival? Então, essas são as perguntas, O que é o avivamento do Novo What does Testamento? God say his purpose is for revival? Qual o propósito que Deus disse que é para o avivamento? Are there different stages to revival? Existem diferentes estágios para o avivamento? How does revival begin? Como que eles começam? Does revival have to end? Os avivamentos têm que terminar? And when it does, why does it end? E quando eles terminam, por que eles terminam? And so first of all, the word revival is not actually in the Bible. Então, primeiro de tudo, a palavra avivamento em si não está na Bíblia. Yet the reality of revivals fills both the Old and New Testament. Mas a realidade do avivamento enche tanto o Velho quanto o Novo Testamento. We can call it a move of God, Podemos chamar de mover de Awakening, Deus, despertamento, revival. avivamento. But throughout Scripture, God repeatedly calls his people again and again Mas a Bíblia, Deus repetidamente chama o seu povo várias vezes, de novo, to return to him, para retornarem para ele, for them to be restored, para que sejam for them to be restaurados, para awakened, que sejam for them to despertados, repent, para que se for arrependam, them to live again. para que eles vivam de novo. Ephesians 5:14 is a good scripture. E Efésios Defining 5:14 é um versículo bom para definir. It says, "Awake, O sleeper." Que diz, desperta, It's actually speaking to the church. Está falando com a igreja, lembra? Tá falando com a igreja. Arise from the dead. Levante-se de dentre os mortos. Why? Por quê? So that the light of Para Christ que a can luz shine. de Cristo possa brilhar. And so revival is, first of all, is not an event. Então, primeiro de tudo, o avivamento ele não é um evento. You know, I've seen throughout the years that they'll put up a tent and say revival Eu meetings. já vi ao longo dos anos, pessoas montando tendas e aí fala reuniões de avivamento, Revival conference. conferência do avivamento. And I've been to many of those. E eu já estive em muitas dessas. And there was no revival there. E não houve avivamento lá. So it's not an event. Então não é um evento. It's not even an event in history. E Or nem na nation. história, ou em It's uma not- nação. A thing. Não é uma coisa. All the things that we may call Todas revival. as coisas que talvez a gente chame de avivamento. Increase of harvest. Não é o crescimento da colheita. The power of God. Não é o poder de Deus. Miracles. Milagres. Church growth. Crescimento da igreja. It's not all of these things. Não são todas essas coisas. Now, they're the fruit of revival, Elas sim são fruto do but avivamento. it's not the definition that is given for revival. Mas elas não são a definição de avivamento. It's not just an experience. Não é só uma experiência. What
is revival? O que é avivamento? New Testament revival O avivamento de Novo Testamento is a person. é uma It is pessoa. Jesus É Christ himself. Jesus Cristo mesmo. All things are in him. Todas as All coisas são things dele, come from him. vêm All dele, things are for him. são para All ele. for his glory. Perdão. Todas as coisas são para sua glória. He is the way to everything. Ele é o caminho para tudo. There is no other way. Não tem outro caminho. We can't manufacture revival, Não tem como a gente manufaturar avivamento. although many have tried, Muitos já tentaram. and they've infelizmente, called something revival that wasn't. e chamaram coisas de avivamento que não são. It is the person. É a pessoa. Every time throughout New Testament and throughout history E cada vez, no Novo Testamento, ao longo da história, that the church becomes lukewarm, que a igreja se torna morna, that the church begins to love the things que a of the igreja world, começa a amar as coisas desse mundo, that they begin to be consumed by the e things ser of the world. consumidos pelas coisas do mundo. And the focus is money E o foco é dinheiro, and people, pessoas, etc. etc. God always responds the same way. Deus sempre responde do mesmo jeito. He reveals his son Ele again. revela o filho dele de novo. In the early church, we see that the church was already experiencing these things within several decades. A gente vê na igreja primitiva, a igreja já começou a experimentar essas coisas lá dentro das primeiras What was décadas. God's answer? E qual foi a resposta de Deus? He had the Apostle John write the book of John Fez com que o apóstolo João escrevesse o Evangelho de João. and reveal E his ele son. revelou o filho dele. That's why John begins with, in the beginning was the Word, Por isso que João começa com no princípio era a palavra, and the o Word verbo, was with God, e o and verbo the Word estava is com God, e o verbo and the era Word Deus. became E o flesh, verbo se tornou carne dwelt amongst men. e habitou entre nós, entre os homens. So he reveals Então, Christ, ele revela Cristo. and that revelation causes the presence and glory of Christ to increase. E essa revelação faz com que a glória, a presença de Cristo aumente. And so when we are praying for revival, Então, quando nós estamos orando por avivamento, we're not asking God primarily for more salvations, miracles, nós não estamos pedindo a Deus bigger principalmente meetings, por mais salvações, milagres, reuniões maiores. or even for the church or society to be transformed. Ou nem que a igreja ou sociedade seja transformada. These are the fruit of revival, Todas essas coisas but são not its sim true definition. fruto de avivamento, mas não a definição. What we're saying when we ask for O revival, que a gente está dizendo quando a gente pede por when we avivamento, pray for revival, we oramos, fast for revival, jejuamos, which I believe all of us here have done. que eu acredito que todos believe nós aqui já everyone fizemos here- isso. You wouldn't be here unless your heart burned for a move of God. E eu acredito que todo mundo aqui, você não You estaria wouldn't be vendo isso watching this. se o seu coração não queimasse por um mover de Deus. Você não estaria assistindo isso agora. When we say we want revival, Então, quando a gente diz que a gente quer avivamento, we're actually saying, nós estamos dizendo, I'm asleep, eu estou dormindo, I'm dead. eu estou morto, I need to be awakened. eu preciso I ser despertado, need to be revived. eu preciso ser avivado. We're recognizing Nós estamos that there's reconhecendo way more que há muito mais. than what we're currently experiencing Há muito mais do que a gente está experimentando in our agora. lives, Nas nossas our vidas, families, nossas famílias, our churches, nossas our igrejas, cities, and our nation. cidades, nações. So we're actually asking the Father to bring us into a greater relationship with Him and with Jesus. Então a gente está pedindo, na verdade, que o Pai nos traga um nível de relacionamento mais profundo com Ele e com Jesus. And ultimately, the fruit of that, society will be E, transformed. em última instância, o fruto disso, a sociedade vai sim ser transformada. Aleluia. The Father, again, accomplishes this Então, o Pai, de novo, Ele vai e realiza isso by revealing Christ. por meio de revelar a Cristo. You know, I've been saved since I was 8, and I'm 62. Eu me converti, eu tinha 8 anos de idade, agora eu tenho 62. And my parents were missionaries and pastors. I lived in Latin America. E meus pais, pastores, missionários, eu vivi na América Latina. I experienced so much. Eu experimentei tanta coisa. I thought I actually knew Jesus. Eu pensei que eu conhecia Jesus. But when He manifested His glory, Mas quando Ele manifestou a glória dele, it was like I had never known Him. é como se antes eu não conhecesse. It was like I wasn't even saved. É como se eu não fosse convertido de verdade.
It wasn't the miracles and the great harvest and his power that ruined me. Não foram os milagres, a colheita enorme, o poder que eu experimentei que me arruinaram. It was encountering Jesus Foi encontrar com Jesus in a way I never, ever had de um experienced. jeito que eu nunca tinha experimentado, nunca. And it caused me to want him above all else, E aquilo fez com que eu quisesse ele, mais que qualquer outra coisa. more than ministry, Mais que ministério, more than the church growing, mais que a igreja crescendo, more than anything in ministry, mais que qualquer coisa more ministério, than anything of the world. mais que qualquer coisa deste mundo. After that encounter, I couldn't even watch TV. Depois daquele encontro, eu não conseguia nem assistir televisão. I couldn't waste my time on anything that wasn't him. Eu não conseguia desperdiçar meu tempo com qualquer coisa que All I eu wanted was him. Eu só queria ele. My heart burned. Meu coração queimava. And that's what I didn't want to lose. E é isso que eu não queria perder. That's why I wanted to understand revival. É por isso que eu quis entender avivamento. And by the grace of God, E pela graça de Deus, not 100% of the time, não 100% do tempo, but I've been able to maintain that place mas eu tenho conseguido by his manter grace, not me. pela I'm graça. weak, I'm broken, Não eu sou fraco, eu sou quebrado, I sin every single day. eu peco todos os dias. It's him. É ele. É ele. And then because we encounter him, E porque nós nos encontramos com ele, everything begins to change in our hearts, tudo começa a mudar. As Our nossas families, corações, famílias, our church, igreja, our city. cidade, It's all Jesus. é tudo Jesus. I think we could all agree that there's not the holiness in the church that God requires. Eu acho que a gente, aqui todos podemos concordar que não existe a santidade na holiness? igreja que Deus requer. Onde está a santidade? Where are those that are completely denying Onde themselves, estão aqueles que estão taking up their se cross and negando, following tomando Jesus? suas cruzes e seguindo Jesus? Where are those that would be willing to be obedient even unto death? Onde estão aqueles que estão dispostos à obediência mesmo diante da morte? Where's the love of Christ? Onde está o amor de Cristo? Where's the compassion of Onde está a Christ? compaixão dele? And that's what happens when he manifests. E é isso que acontece quando ele se manifesta. That's what revival is. Avivamento é isso. It's Christ. É Cristo. And so last time I didn't have time to give the 7 stages to revival. Então, da última reunião, não tive tempo de falar sobre os 7 estágios no avivamento. I'm just going to have Maria Vou pedir que a Maria just read a little paragraph of each one. leia um parágrafo de cada um. I'm actually writing a book right now on all of this E eu estou, na verdade, escrevendo um livro sobre tudo isso. that will go very, very deep in every single biblical aspect of a move of God. E esse livro vai mais profundo em cada aspecto do mover de Deus. Então, primeiro estágio, a etapa, revelação de Jesus Cristo. Versículo-chave, Mateus 16, 16 e 17. Todo avivamento genuíno começa com o Pai revelando seu Filho. O avivamento não é busca por um evento, coisa ou experiência, mas a revelação da pessoa de Jesus Cristo. À medida que Cristo é revelado por meio do Espírito Santo, sua presença, glória e poder são manifestadas. Nossos corações são despertados quando nos arrependemos e retornamos ao nosso primeiro amor, praticando novamente as primeiras obras. Passamos a desejar adorá-lo, buscar sua face, permanecer continuamente em sua presença e andar em amorosa obediência a ele. Ele nos restaura a comunhão íntima consigo mesmo, para a qual fomos originalmente criados. And so he said that there's just one thing necessary, one thing important in Luke 10:42. Nesse versículo ele fala, só tem uma coisa necessária, só tem uma coisa He importante. didn't say 2, 3, 4, he said Não falou one. 3, 4, 2, And he falou said uma. Mary had chosen E ele disse, Maria escolheu that one thing, essa coisa, the good portion. a boa porção. What did Mary choose? E o que é que Maria escolheu? Complete surrender. Uma rendição completa. She was always at his feet. Sempre estava aos pés dele. She chose intimacy with him. Ela escolheu intimidade com ele. She chose to have fellowship with him, to hear his word. Ela escolheu ter comunhão com ele, ouvir a palavra dele. What did Martha choose? E o que Marta havia escolhido? Serving him Servir a ele. over intimacy with him. Né? Vindo antes de intimidade com ele. There's a mistake that even
I had this wrong. My parents had this wrong. I had a wrong understanding of what it means to put God first. Tem erro que até eu tive isso errado, eu entendi isso errado, meus pais haviam entendido isso errado. O que significa colocar Deus primeiro? My understanding for so many years to put God first is to put serving Him first. Meu entendimento por muitos anos é que colocar Deus primeiro era colocar servir a Deus primeiro. But no, it's Mas não, intimacy with é Him. intimidade It's com Ele, loving Him. é amar a Ele. That's the same thing He says in John. If you abide in me, if you abide in my Essa love, é a mesma coisa que ele falou em João, né? Se você permanecer em mim, se você permanecer He'll em mim, produce all the fruit. eu vou produzir todo fruto. See, if we'll do the one thing, Se a gente fizer essa uma coisa, He'll do everything. Ele vai fazer tudo mais. But here's the problem in Mas most o of the church. problema, a maioria da igreja, We're doing everything, a gente está fazendo tudo, but it's nothing mas tudo é nada, because it's not coming from Him. que não está vindo dele. It's this place of returning to first love with Him. Então, esse lugar, né, de retornarmos ao primeiro amor com Ele. Then what happens E aí, o que acontece? is all the things that were hindering His glory from manifesting are removed. Todas as coisas, né, que estão atrapalhando a glória dele se manifestar são We're removidas. walking holy, Passamos a andar de forma spending much time with Him. passamos mais tempo com Ele. All the veils that got put over us, we can Aqueles see Him clearly now. véus que foram colocados são And removidos. see His glory. Dá para ver ele mais claro agora, So dá para ver a now, glória dele. E Stage agora, 2 is we're transformed into His o image. estágio 2 é que somos transformados à sua imagem. Versículo-chave aqui, 2 Coríntios 3:18. O avivamento não é apenas o encontro com a sua presença ou amá-lo mais. É a sua obra de nos transformar em verdadeiros discípulos que se tornam semelhantes a Cristo. À medida que contemplamos sua glória, o Espírito Santo nos transforma à sua imagem. Começamos a viver vidas santas, abandonando o mundo, negando a nós mesmos, tomando diariamente nossa cruz e seguindo Jesus com obediência de todo o coração. In stage 2, what happens is death. Então, nesse estágio 2, o que acontece é morte. We truly, even though we're legally have already died, Apesar de que legalmente we all know nós that. já morremos, todos sabemos disso. But our living condition, Mas a nossa condição de vida, we come to the place of true death, a gente chega a um ponto de uma morte verdadeira. where it's no longer I who live. Não sou eu mais que It doesn't matter what I want my ministry não to be. importa, It doesn't matter what my goals are, não importa o que eu quero no ministério. what my desires are. Não importa o que eu quero com meus objetivos, meus desejos. I've died. Eu morri. I don't want people to know me now. I don't want to be famous. I don't care about any Eu of quero that que as pessoas anymore. me conheçam mais, eu não quero ser famoso, nada disso me importa mais. Now it's Christ É only. Cristo somente. Everything is Jesus. Tudo é Jesus. Then, Então, because it's now only Him, o que agora é só Ele mesmo, we begin to manifest. He begins to manifest through us. então Ele começa a se manifestar por meio de nós. Está manifestando Cristo, João 14:12, versículo-chave. À medida que Cristo é formado em nós, Ele começa a manifestar a sua vida por meio de nós. O Evangelho deixa de ser proclamado apenas com palavras e passa a ser confirmado pelo poder do Espírito Santo, por meio de vidas transformadas, milagres, amor, santidade e obediência. À medida que damos o verdadeiro testemunho de Cristo e dele crucificado, muitas pessoas são atraídas à salvação. Now, one of the fruits of revival Agora, um dos frutos do avivamento is God restores something in His church that's been lost. é que Deus restaura algo na igreja dele que foi perdido. Every single revival, Todo avivamento. there was a major restoration of something that had been lost. Houve uma restauração grande de algo que havia sido perdido. 4, né? Restauração da igreja. Atos 3:21, versículo-chave. Então, exatamente o que ele falou. Todo avivamento genuíno restaura aquilo que foi perdido. Deus conduz seu povo de volta à sua intenção original, restaurando a simplicidade e a centralidade de Jesus Cristo. À medida que sua verdade é recuperada, seu povo retorna à obediência de todo o coração. A igreja manifesta cada vez mais seu reino, enquanto a luz de Cristo brilha por meio de seu povo. Now, what happens because the church is completely different, Mas aí o que passa a acontecer, porque a igreja está completamente diferente, we begin to affect society in a completely different a way. gente começa a afetar a sociedade de um jeito completamente diferente. And so now
we actually see darkness and evil and crime and immorality and everything A gente begin passa a to ver a decrease. maldade, imoralidade, né, crime, tudo isso diminuindo. And so now we see the transformation of society, Então aí a government, gente vê education, everything. transformação da sociedade, né, governo, educação, tudo. Mateus 5, 14, 16 a 16, tá? Versículo-chave. O avivamento nunca termina na igreja. À medida que os cristãos são transformados à semelhança de Cristo, Cristo começa, por meio deles, a transformar famílias, comunidades, cidades e nações. Sua luz brilha por meio do seu povo, atraindo-os muito à salvação e transformando todas as esferas da sociedade. One of the things that he restores E uma das coisas que ele restaura is unity, é a unidade. real unity, Verdadeira unidade. not just unity around an event. Não uma unidade só ao redor de um evento. We're really good at that. A gente é muito bom We'll nisso, come né? into unity around an event. A gente pode se unir para fazer um evento juntos. I'm talking real unity, Mas estou falando de verdadeira unidade. where we know each other. Onde a gente se We conhece, know our lives. A We gente conhece confess our nossas- sins to one another. confessamos nossos pecados aos outros. We know each other's marriages. Conhecemos o casamento uns dos outros. There's a true unity that begins to happen, not just with leaders, but with the churches E uma themselves. unidade começa a acontecer, uma verdadeira unidade, não só entre líderes, tá? Mas entre as igrejas mesmo, a igreja. You know, right now there's 45,000 denominations worldwide. No mundo existem Groups. 45 mil denominações e grupos. And almost all of them are divided from one another Quase todos eles estão divididos over doctrine, por causa de doutrina, tradition, tradições, different things. diferentes coisas. You know, unity is not optional. Unidade não é algo opcional. Jesus paid the price, Jesus pagou o preço, not just for unity. não só para unidade. That's an Old Testament principle. Unidade é um princípio, na verdade, do Velho Testamento. He actually paid the price for us to be one Ele pagou o preço para que fôssemos with each other. uns com In os the outros. same way Jesus and the Do Father are mesmo one. jeito que Jesus e o Pai são. That we love each other exactly the way Jesus loves Que a us. gente se ame do jeito exato que Jesus nos ama. Now, because of that oneness, the unity, Agora, por causa dessa união, now stage 6 has happened very rarely. acontece Very estágio rarely does 6. the church get to stage Mas o 6. estágio etapa 6, raramente isso acontece. Foi raro que a igreja chegou nesse nível. But now the living stones come together Mas agora, no estágio 6, as pedras vivas, elas se juntaram. and we create a dwelling E nós place criamos um lugar de habitação. so that we don't just have a visitation. Para que não tenhamos só uma visitação. Stage 6 is now the glory of God habitates. Estágio 6 é a glória de Deus agora habitando. E o versículo-chave, Efésios 2, 22. Esse merece ser lido. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O desejo de Deus não é apenas visitar seu povo, mas habitar entre eles. À medida que permanecemos em Cristo, obedecemos a Ele e andamos em unidade uns com os outros, tornamos-nos seu lugar de habitação. Quando sua glória repousa sobre a sua igreja, Jesus é revelado ao mundo. Now, I've never seen, I've seen all the way to stage 5. Eu já vi até o estágio 5. I've never witnessed Eu ainda não personally testifiquei pessoalmente stage 6. esse estágio 6. I've been to places where it happened. Mas eu já estive em lugares que aconteceu. I went to Wales. Eu já fui para o País de Gales. I said this last time. I talked Das to a últimas vezes eu man falei isso. over 100 years old Eu conversei com um homem que tinha mais de 100 that anos de was idade. in the Wales revival. Que ele testificou 1904. o avivamento do País de Gales de He told me 1904. things that were not in the books. E ele me falou de coisas que não estavam nos livros. And the books, what they say started the revival is not what he told me. E o que os livros dizem que começou o avivamento não foi bem o que ele me falou. He told me about the hidden ones that actually followed the biblical Ele principle. me falou daqueles escondidos que seguiram um padrão bíblico. Then the other ones, Aí os outros, God revived them, awakened them. Deus avivou e despertou os outros. But he said Mas ele disse, the presence of God a presença de Deus was
everywhere. Estava em todo lugar. Everywhere. Todo lugar. In the whole nation. Na nação inteira. He said most of the people that accepted Ele Christ disse, a maior parte das pessoas que aceitaram a were Cristo not evangelized. não foram evangelizadas. They encountered his glory, his presence Elas se encontraram com a in glória the de Deus field, nos campos, on the street, nas ruas, at their job, nos trabalhos, in the bar, nos bares, over and over again. várias e várias vezes. God manifested in a bar. Deus se manifestou em bares. Everybody got saved, Todo mundo se convertia and the bar became a church. e o bar se tornava uma igreja, And so for 1 year, lugar de reunião. Então, por um ano, there was a habitation. houve habitação ali. You've probably read the books. All the jails closed because there was no crime. Prisões fecharam porque não havia crime. Talvez você tenha lido livros. Um, Recomendo ler. he told me only a couple police stations stayed open just in case. Ele disse que poucos postos de polícia ficaram abertos assim, no caso sim, sabe? All the police were assembling and worshiping Mas God os and in policiais prayer. queriam adorar a Deus e estar em oração também. And so this has happened even in our generation. Então, isso já aconteceu mesmo. Guatemala. Nossa geração aconteceu na I've Guatemala. been to that city. Essa cidade eu já estive lá. It's happened in the Fiji Islands, Já aconteceu nas Ilhas Fiji, where literally God's glory habitated a whole onde a community. glória de Deus literalmente habitou na comunidade inteira. Actually, I know people that were in that move, E eu conheço pessoas que estavam naquele momento, first-hand witnesses, testemunho de that primeira the mão, glory of God was in the whole community, que a glória de Deus estava em toda a comunidade. that the trees started giving a different fruit every month, As árvores davam fruto diferente cada mês. that all the innocent blood that had ever been shed on the land Sangue inocente que tinha came sido out of the derramado land like fountains. jorrava do chão como The land was completely healed, a restored. terra foi mesmo sarada e restaurada, a terra. Then we go to stage 7, Aí tem o estágio 7. which has never E esse happened. nunca. The Bible's very clear. E a Bíblia é muito clara. Jesus cannot return Jesus não vai voltar ainda. until this happens. Não pode voltar até que isso aqui aconteça. Now that we actually have the glory, Agora que a gente tem a glória, now that we have the ark, agora que a gente tem a arca, we have God's glory a amongst us. glória de Deus no nosso meio, Now, agora, number 7 can happen. o número 7 pode acontecer. Versículo-chave. O 7 é a restauração da tenda de Davi, ou do tabernáculo de Davi. Versículo-chave, Atos 15, 16, 17, Atos 3, 21. Essa restauração começou por meio de Cristo e do derramamento do seu Espírito, e alcançará a sua plenitude antes da volta de Cristo. À medida que o povo de Deus é restaurado à adoração de todo o coração, a comunhão contínua com Ele e a unidade centralizada em Cristo, o povo de Deus passa cada vez mais a viver segundo o projeto original de Deus, como lugar de habitação de sua presença e como testemunho para todas as nações. I've seen so many revivals end at stage 1, Eu vi tantos avivamentos parando lá no estágio 1, stage 2. estágio 2. But if we continue Mas se a to gente obey, continua obedecendo, obey the biblical pattern, obedecendo ao padrão, because it just goes around and around. ele vai virando como We go to the next stage and the next stage. bola de neve. A gente vai pro próximo estágio, próximo. We actually go from A glory gente vai mesmo, to glory. de glória em glória. Now, don't misunderstand me. This is not like this stage has to happen before this stage. Não me entenda errado, não é tipo assim, né? Essa etapa tem que acontecer antes de vir aquela etapa, We can see part of one stage Podemos ver already parte de- manifesting parte do outro, and all mixed. tudo se misturando ali. And I want to say again what I said last week. E eu quero falar de novo o que eu falei na outra semana. Even though there's a biblical pattern for revival, Apesar de que há um padrão bíblico para o avivamento, God can release revival Deus pode liberar avivamento. any way, De qualquer maneira, anywhere qualquer lugar He wants to. que Ele quiser. You know, God's the same yesterday and Deus today é and o forever. mesmo ontem, hoje e sempre. But one of the things that we see in the Bible Mas uma das coisas que a And gente vê in na history. Bíblia e na história, that's the same about God que é a mesma coisa sobre Deus, is He's consistently unpredictable. é que Ele é consistentemente imprevisível. He will not let you put Him in a box. Ele não vai te deixar colocar The numa moment caixa. you think you got it all figured out, No momento que você pensa, eu sei de tudo. He'll do something you've never seen Ele vai before. fazer He'll algo break out
que você nunca viu antes, ele vai se romper. The type of repentance that União. releases his spirit. Tipo de arrependimento que libera o espírito dele. So let's look at Joel 2, Vamos olhar lá para Joel 2, verse 12. versículo 12. I'm not going to read all of it. Não vou Also, ler verse 28. We all know this so well. 12, 28. Nós conhecemos esses versículos muito bem. There must be true repentance. É preciso haver verdadeiro arrependimento. There's a difference between someone confessing their sin, Tem diferença entre alguém confessando o pecado, asking God for forgiveness. pedindo a Deus por perdão. We see this biblically. A gente vê isso na Bíblia. And true repentance. E o verdadeiro And arrependimento. the fruit of what is the fruit of true repentance? Né? Qual é o fruto do verdadeiro arrependimento? Now we all know that the word repentance means to completely turn Todos nós sabemos que a palavra arrependimento from sin significa completamente virar do To God. pecado a Deus. 100%. 100%. So it's a turning of the heart. Então é um voltar-se, né, do coração. It's not just a confession of Não é sin só uma and confissão, asking for forgiveness. né, pedir por perdão. It's literally now my whole heart is turning to God. Literalmente agora, né, todo o meu coração está se virando para Deus. Se voltando para Deus. And he says, if you'll seek me with E your ele whole diz, heart. se você, né, me buscar de todo o We coração. can't seek him with our whole heart if our whole heart hasn't turned to him. Não tem como buscar de todo o coração se não foi todo o nosso coração que se voltou para ele. We'll find him. E se a gente fizer isso, a gente vai encontrar ele. We will encounter him. Nós vamos He encontrar. honors his word. Ele vai honrar sua palavra. And so we know that verse 28 says, after these things, A gente sabe que o versículo de Joel 2:28 diz, Which depois after we dessas do this, coisas, depois que a gente fizer he essa will pour out his spirit ele upon all. vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. So he says, first thing he says, turn to me with all your heart. Primeira coisa que ele diz, volte para mim com todo o seu coração, retornem para mim. Notice he doesn't say repent. Ele não falou arrependa-se. Nota The isso. word repent isn't there. A palavra arrependa-se em si não está ali. But see, it's impossible to turn Mas to é him with your impossível whole heart você voltar para ele com todo o seu coração and not repent. e você não se arrepender. With fasting, Ele falou para se voltar com jejum. also the fruit of true repentance, Também o fruto verdadeiro é arrependimento. almost always, Quase sempre. there's such a godly sorrow, there's such a Existe brokenness uma tristeza de Deus tão assim, that we quebrantamento tão grande weep, que a gente chora. we mourn A gente tem mesmo, a gente pranteia, lamenta over what we haven't had por causa daquilo que a gente não tem tido. because he hasn't had our whole heart. Porque ele ainda não teve todo o nosso coração. He says, tear your hearts, Ele disse no versículo, not your garments. rasga seu coração, não suas vestes. Return to the Lord your God. Retorne para o Senhor, seu Deus. Now, throughout the years, I've been to other churches, other repentance events, vigilias. Agora, ao longo dos anos, eu participei de muitos cultos em outras igrejas, eventos de arrependimento, vigílias, Big stadium events of repentance. estádios, reuniões maiores em estádios assim, de arrependimento mesmo. And this is what I've rarely seen. E o que eu raramente vejo I've seen a little bit, but rare. eu já vi, mas eu vejo, é raro. Most of the time, I didn't even see a tearing of garments. Para ser sincera, a maioria das vezes eu não vi nem rasgar de veste. In other words, Ou seja, people actually repenting for their own sins, pessoas realmente se arrependendo pelos próprios pecados. an outward repentance, Arrependimento ali, an outward. sabe, do lado de fora ali. Most of what I've A seen is maioria do que eu vi leaders, foram líderes, people repenting for the sins of pessoas others, se arrependendo pelos pecados alheios, for the church, for the nation. pela igreja, pela nação. Now, don't misunderstand me. Agora, não me entenda errado. That's important to do. Isso é importante fazer. But what we must do Mas first, o que a gente precisa fazer primeiro, before we can fully stand in the gap for another as antes priests, da gente, como sacerdote, completamente estar na brecha por outros, is we must repent for our own sins. que nós precisamos nos arrepender pelos nossos próprios pecados. That it can't just be the garments. Mas não pode ser só a veste. See, when it's garments, here's what happens. Quando é veste, só sabe o que acontece? When the event is over, Quando o evento acaba,
a week later, uma semana depois, a month later, mês depois. there's not the same sensitivity to sin. Não tem a mesma sensibilidade ao pecado. Many times we return to what we just repented for. Muitas vezes a gente vai e volta para aquilo que a gente acabou de se When there is a tearing of Mas hearts, quando tem um rasgar de coração, you can't return. não tem como você voltar. Your heart is Seu torn. coração tá rasgado. There's weeping, Tem there's choro, mourning. sabe? Mesmo um pranto. It doesn't mean you won't sin again. Não significa que você não vai pecar de novo. But when you do, Mas quando você peca, there's such brokenness over it. There's such quebrantamento. mourning over it. Existe um pranteamento, um lamento sobre isso. So first our hearts must tear over our own condition. Então, primeiro, nosso coração precisa se rasgar pela nossa própria condição. Then our hearts must tear over the condition of our marriages and families. E aí precisa se rasgar pela condição dos nossos casamentos e famílias. We have to be honest with A ourselves. gente precisa ser honesto. When I look at the Bible, Eu olho para a Bíblia. what the Bible says my marriage should be, Quando a Bíblia diz como deve ser meu casamento, what my family minha should be, família deve ser, does it line up? está alinhando com o que a Bíblia diz? Many times we don't even need to look. Muitas vezes a gente não tem nem que olhar We're Pra Bíblia. very aware of the A gente problems sabe. in our marriages and families. dos problemas das nossas famílias. See, revival starts individually, O avivamento começa individualmente, then it must go to the mas family. ele deve chegar na nossa família. Some of what we've called revival didn't get to the family. E certas coisas que a gente tem chamou de We avivamento saw não chegam some na família. miracles, we saw an increase of salvation, Salvações, some increase of unity, momento de saw unidade, some fruit of revival. fruto de avivamento ali, It didn't transform families. mas não transformou famílias. We look at the condition of our E aí a congregations, gente olha para a condição das nossas igrejas, Their life- congregações. away from the church. A vida deles quando não estão no prédio. What are their marriages like? Como está o What casamento are their deles? families like? Como está a família deles? How are they living Como eles estão vivendo when they're not at the church? quando eles não estão no culto? Then we look at the condition of E aí a society, gente olha para a condição da sociedade and our heart tears. e o nosso coração se rasga. Now, I have to tell you, Agora eu tenho que falar para vocês. there was a point in my life Teve um momento da minha vida I wouldn't have told you I had a hard heart. que eu não teria te dito que eu tinha um coração duro. But Jesus said I did. Mas Jesus disse que eu tinha. And he said, you know why? How you can tell you don't have a tender heart? E Jesus falou, sabe como que você tem como saber que você não tem um coração terno, mole? You don't weep over your Você sin. não chora por causa do seu pecado. You don't weep Você não chora over the condition of society. por causa da condição da You sociedade. don't weep over those going to hell. Você não chora por causa daqueles no You can inferno. walk by a homeless Você pode person on the passar por street alguém que mora na rua and your heart doesn't e o seu break coração não está se for quebrando that single mom por aquela mãe with solteira. 4 children living in the street. crianças morando na rua. Not only does your heart not break, E não só seu coração não se quebra, but you don't even do anything to help mas você não them. faz nem nada para ajudar eles. Our hearts need to get Nossos tender. corações precisam We need ficar a new moles. heart. A gente precisa de um novo coração. And one of the ways God does that E um dos jeitos que Deus faz isso is we need to really look at these things é que a gente precisa realmente olhar para essas coisas. and Pensar, not look away e não olhar para o lado. and begin to feel what Temos que God começar a sentir feels. o que Deus sente. What is it O que é? that makes you the angriest Que te faz ficar com mais raiva, or most breaks your heart? mais ira, sabe? E que mais quebrando seu coração. Because both Yeah. of them are pointing to something. Porque essas duas coisas estão apontando para algo. An area Está apontando para uma área where there's still some tenderness. onde ainda há ternura. We rescue human trafficking victims, primarily children. Nós resgatamos vítimas de tráfico humano, principalmente crianças. We've rescued hundreds and hundreds of children. Já resgatamos centenas de crianças. We have many orphanages. Mistério. Temos muitos orfanatos. What breaks my heart the most O que mais quebra o meu coração is that. é isso. So I remember one time God said, Eu lembro uma vez que Deus falou, you need to stare at that. você precisa olhar para isso. So I stared at the 9-year-old Então girl eu fiquei olhando
that was being raped pensando 15 times a day, nessas meninas de 9 anos de idade, that was kidnapped from nessa her parents. menina que era estuprada 15 vezes por dia, que foi roubada dos seus pais. And I stared at it. E eu fiquei olhando para isso assim, And pensando. it started getting painful and I wanted to look away. Começou a ficar dolorido, eu queria parar de pensar But nessa coisa. I kept looking at it. Mas eu continuei olhando What pra she was going through. o que ela devia estar passando. What her parents must be feeling. O que os pais devem estar sentindo. Until my heart broke. Até que meu coração quebrou. Beloved, we need to do that A gente tem que fazer isso. over ourselves, Tem que fazer isso por nós Families. mesmos, por churches. causa das nossas famílias, por causa das nossas igrejas. Our hearts need to tear. Nossos corações têm que se rasgar. Because that'll bring true seeking His presence. Porque isso é o que vai trazer a verdadeira It'll bring busca da true presença. repentance. É isso que vai trazer o verdadeiro It'll bring arrependimento, true prayer. verdadeira oração. I want to just close with a couple statistics here. Umas estatísticas aqui. One of the greatest sins that the church is not recognizing right now, Dos piores pecados que a igreja nesse momento não está reconhecendo. probably 99% of the church isn't even repenting for, Provavelmente 99% da igreja não está nem se arrependendo por isso. because they don't recognize it as sin. Porque nem sequer reconhece que é um pecado. And they don't understand how serious this sin is to God. E não reconhece quão sério esse pecado é para Deus. And it's in 1 John 2:15 Tá em 1 João 2, and James 4:4. e Tiago 4, Go 4. ahead. Say it in Portuguese. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem for amigo do mundo é inimigo de Deus. This is so serious Isso é tão sério. that the love of God Que o amor de Deus is not in us não está em nós, if we love the world, se nós amamos o mundo the things of the world. e as coisas do mundo. What that means is I'm not experiencing His love in my soul. Isso significa, eu não estou experimentando o amor dele na minha I alma. don't have that place where I'm just so radically in love with Him. Eu não estou nesse lugar de estar Burning apaixonado for him. por ele, queimando por ele. Because, see, I can only love Him to the degree I'm feeling His love for me. Porque eu só tenho como amar ele à medida que eu estou sentindo o amor dele por mim. I can only love others Eu só tenho como amar outras to the pessoas degree I have His love. à medida que eu Because tenho it's amor. His love I'm loving them with. Porque é com o amor dele que eu vou amar. Now, when God gave me this test, Quando Deus me deu esse teste, que eu vou falar, I would have told you I don't love the world. eu teria te dito, Or the não, things eu não amo o mundo, não amo But as God coisas. gave me a test Mas Deus me deu um teste. that I failed. E eu falhei esse teste. He said, Eu Mark, perdi. you know what you Ele love falou, Marco, você sabe o que você ama. by where you spend your extra time, Por onde você gasta o seu tempo extra, your extra tempo money, livre, seu dinheiro and extra. what do you set your mind on? E no que você está pensando. So I'm going to give you some statistics. Eu quero dar algumas estatísticas para vocês. These are recent. Recentes, tá? Recreational screen time on phones and on TVs. Tá, nós vamos falar primeiro sobre tempo de entretenimento em televisão, celular, computador. This Tá? is apart from work, Que não school, inclui trabalho, something coisas that's de escola needed for ministry. ou algo necessário para ministerialmente falando, tá? Okay? E a gente vai... Can I explain? Yeah. E a gente vai comparar com o tempo que é gasto com a intimidade com Jesus. Okay. Imagina isso, um comparativo. So the latest statistics for pastors Para pastores, as últimas estatísticas is 4 hours a day é 4 horas por dia, screen time. tempo de tela. Intimacy with God. Intimidade com Not Deus. talking about preparing a sermon, Não falando de preparar sermão, não. asking Him for things, Pedir a Deus por coisas, intercession, intercessão por outros. Não. doing the one thing. Só Intimacy with God. intimidade com Jesus. Less than 15 minutes a day. Menos que 15 minutos por dia. Adults, 30 and over. Adultos, outros adultos, né? 30 para mais. These are all Christian statistics, by the Todos way. cristãos, tá? This isn't the world. Eles These are não mudam. evangelical Christians. Estatísticas para cristãos evangélicos. 5 hours a day screen time. Adultos, 5 horas por dia. Unnecessary screen time. 5 horas por dia na tela, desnecessariamente.
5 minutes a day of intimacy. 5 minutos por dia, intimidade. Young adults, 18 to 29. Jovem adulto de 18 a 29 anos. 7 hours a day of screen time. 7 horas por dia, tempo de tela. 3 minutes or less 3 intimacy. minutos ou menos intimidade. Teenagers, Adolescentes. 8.5 hours a day 8 horas e meia por dia. screen time. Nas telas. 2 minutes or less a day 2 minutos ou menos intimacy with por Jesus. dia, intimidade com Jesus. Beloved, Amados, if we spend more time se a gente passa mais tempo on the screen, na tela, that's not necessary. qual que não é And we can even be watching Christian stuff. trabalho. E tem como até assistir coisas cristãs, tá? Then we're spending intimacy with Him. Mais essas coisas do que intimidade com ele. We love the world. Nós amamos o mundo. We're friends with the world. Nós somos amigos do mundo. How do we spend our extra money when we have extra money? Como que a gente gasta nosso dinheiro extra quando a gente tem? Do we give it to the poor, the Está widow, pro the pobre. orphan, Para viúva, para o órfão, for the needs of people within the, necessidades where we're das pessoas, assembled? hoje está se reunindo nessas or do we igrejas. buy something Ou a of gente the world compra algo desse mundo that isn't absolutely que não é necessary? algo necessário. I'm not talking about necessities. Não incluindo necessidades. Now, it's not wrong to buy these things. Claro que não é errado, né, gente? Comprar coisas. It's not wrong to go buy a nice new shirt, Não é errado comprar uma blusa nova, legal, a nice new suit. né? Um blazer legal. Don't misunderstand me. Não me entenda errado. I'm talking about what do we spend more Eu tô of our falando de extra money comparação. Onde a gente gasta mais nosso dinheiro extra? the world, No mundo, the things of the as world, coisas deste mundo, or on the kingdom? ou no reino de Deus? If we spend more, Porque se a gente gasta mais, we love the world. então nós amamos o mundo. What do we set our mind on? E onde a gente está colocando The nossas Bible mentes? says, set your mind on the things above, O que a Bíblia diz? Coloque suas mentes nas coisas que são do alto, where He is, onde Ele está. not on anything of the world. Não em nada deste mundo. What are we thinking about? What are we dreaming about? What are our O que goals? a gente está pensando, sobre o que a gente está sonhando, quais são os nossos objetivos? This is how we know what we really love. Isso é o jeito de saber o que a gente realmente ama. Unfortunately, right now, E infelizmente agora, 99% of the evangelical church that is not in a persecuted nation 99% da igreja cristã evangélica que não está em uma nação com perseguição ao cristianismo love the world ama o mundo and the things of the world. e as coisas deste mundo. That's the true condition right now. Essa é a verdadeira condição da igreja. What about a sin that we know is sin? Agora, um pecado que a gente sabe que é What pecado. about sexual sin? E pecado sexual? These are the latest statistics. Estatísticas mais recentes. Now, when I say this means it's habitual pornography, Isso, quando eu falo pecado sexual, tá? Quer dizer, pornografia como um hábito or actual deliberado committing mesmo, adultery ou cometer mesmo or adultério, fornicating. ou fornicar. I'm not talking about some isolated lustful thoughts Não or estamos momentary pensando de temptation. pensamentos de lascívia, não. Tentação temporária, não. Within the last 5 years, now, Nos últimos 5 in the anos, last 5 years, approximately 50% of every evangelical Christian aproximadamente not in a persecuted nation. 50% de cristãos evangélicos que não estão em nações When I say perseguidas. persecuted, I'm talking about people are dying. Falando de perseguição, de I'm você not morrer talking pelo about evangelho. Brazil, or Tá? No Brasil, these other places, most perseguição nations. severa ao evangelho. Right now, 50% of evangelical Christians are in Agora, sexual sin 50% dos cristãos evangélicos estão em pecado sexual. or have been within the last 5 years. Ou têm estado nos últimos 5 anos. In some nations, it's as high as 70%. Em algumas nações, chega a 70%. Approximately 50% of pastors 50% dos pastores, aproximadamente, are in sexual sin. estão em pecado sexual. Whatever the pastors have in their life, O que quer que um pastor carregue, tenha na vida dele, that is a seed that's sown in our congregations. isso é uma semente que está sendo semeada na congregação, nas congregações.
Beloved, even if Mas- you have not committed any of these sins, Mesmo se você não cometeu You- nenhum desses pecados, like I don't have those statistics talvez você in my life, Eu não my tô family, my marriage. Minha família, meu casamento não está incluído. Zero. Zero. Not even in the last 5 years. Nem nos últimos 5 anos. Well, praise God. Glória a Deus. You're the exception. But our hearts should still tear Você é uma exceção, glória a Deus, mas nosso coração ainda deveria se over arrancar the condition of the church, por causa da condição da igreja, over the condition of the world. por causa da condição do mundo. 1 in 100 children right now Uma a cada 100 crianças agora are trapped in human trafficking. estão no tráfico humano. In Brazil, E no Brasil, it's 1 in 60 1 em 60 crianças are in human trafficking. estão no tráfico, sendo traficadas. In Brazil, No Brasil, 2/3 of all women have been raped. 2/3 de todas as mulheres já foram estupradas. 60% of them E 60% delas was before the age of 13. antes de ter 13 anos de idade. We know the statistics Nós of Brazil. conhecemos estatísticas. But beloved, Mas, amados, we can't be okay with it não anymore. tem como a gente estar ok mais com isso. The Bible tells us clearly, A Bíblia nos diz claramente. when the people of God are in a certain condition, Quando o povo de Deus está numa certa condição, or the nations in a ou a certain condition, nação está numa condição, we are to respond wholeheartedly nós devemos responder de todo o coração to what he says do. para o que o Senhor nos diz fazer. In Joel 2, Em Joel 2, there was no excuse não havia desculpa to not shut everything down. para Everything. não parar tudo. He even says, Ele até diz no if versículo, you're on your se honeymoon você está na sua lua de mel, and you're in the room, você está literalmente no you're about to consummate the está marriage. prestes a consumar seu casamento. Leave. Sai. That's how important Esse this is é o to nível God. de importância de fazer isso para Deus. I've been doing consecration for years with Eu, pastors and leaders all over the world. eu tenho tido tempo de consagração com pastores por muitos anos. And I Tudo can que é tell you, um as a pastor, pastor, e eu posso dizer para vocês, como pastor, I have never seen anything eu nunca vi nada bring revival quicker, trazer avivamento mais rápido, bring repentance, true repentance trazer quicker, arrependimento verdadeiro mais rápido, except for revival itself. exceto o próprio avivamento. The brokenness, the repentance, the Quebrantamento, arrependimento. why? Por quê? Because it's simply the Bible. Porque é simplesmente a Bíblia. And because we're honoring his word, E porque nós estamos honrando a palavra dele. he responds. Então ele responde. I'm not talking about just revival. He responds with the Não só grace for our avivamento, heart to ele tear. responde com a graça para que o nosso coração se rasgue. And so we're coordinators for global consecration. Então, nós somos coordenadores para esse movimento. Consagra Brazil. Consagra Brasil. There's Consagra many Global. coordinators, Existem muitos mobilizers, mobilizadores, coordenadores, facilitators. facilitadores. This is in over 100 nations. Está em mais de 100 países. There is no person in the front of this. E não há ninguém na frente disso. No ministry, Não há um no ministério, denomination. uma denominação. This is a movement that Jesus himself started. It's not an event. It's not a ministry. Isso é um movimento que o próprio Jesus começou. Não é um evento. Não é um ministério. So there's many behind this, Existem muitos atrás disso. but no one in front of it. Mas não tem ninguém na frente disso. And it's a movement Entende? Isso é um movimento mesmo. all over the world. Em tudo que é lugar do mundo. The church is doing this. A igreja está fazendo. And it's a movement that's growing E rapidly. é um movimento que está crescendo. Something is happening in the Que church algo está acontecendo that dentro. I haven't seen in a long Eu time. não vi em muito tempo. Pastors and leaders, Pastores, líderes, people pessoas are no longer content já with não what we estão have. mais contentes com o que elas têm. They don't want another event. Não querem outro evento. They don't want another conference, Querem outra conferência, another sermon, outro sermão, another program. outra programação.
There's a hunger for Jesus. Existe uma fome por Jesus. I want Jesus. Eu quero Jesus. I want to see the Christianity I see that God promises in His Eu Word. quero ver o cristianismo que Deus promete na palavra dele. And so, the 21 days of Consagra Brazil. Yeah, so go ahead and explain September 11th. Então, existe sim, apesar de que tem pessoas fazendo isso em todo o tempo. Para aqueles aqui que ainda não sabem, do dia 11 de setembro deste ano de 2026 até o dia 1º de outubro, milhares de pessoas ao redor do mundo vão estar pausando atividades necessárias, vamos nos unir com outros irmãos em reuniões que podem ser pequenas ou grandes e cada pessoa pode se envolver como quiser, mobilizando, baixando os materiais disponíveis do site, né, se inscrevendo no site consagrabrasil.org, Brasil ou globoconsequente.org. Everything was there. Tudo está lá, tudo. Não precisaria nem The biblical theology, everything. Toda a teologia explicando tudo. Os materiais são completíssimos de o que precisa ser entendido. Pessoas ao redor do mundo que não têm acesso à internet, não temos essas reuniões, recebem os materiais, imprimem, é livre para copiar, só não pode modificar, nem vender, ganhar dinheiro com isso, porque ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Mas pode imprimir à vontade e podem entender por meio também dos materiais de como realizar reuniões, das pequenas, das maiores, para a gente se unir nesse tempo, nesse ano, em setembro. And so there's the guide, exactly what to do each day for the 21 days. Então, o guia diz exatamente o que fazer durante os 21 dias. But then there's several books that prepare people's hearts to actually truly not just participate, but really do it. Mas existem outros livros eletrônicos, são livros eletrônicos, que preparam o coração das pessoas, não só para participar, mas para fazer mesmo. Até seria bom ler esses materiais antes de setembro, que eles são preparação. I mean, we've had pastors that had big things already programmed for September 11th. Tem pastores que já tinham coisas programadas para setembro. They're like, you know what? Coisas grandes. We don't need another conference. A gente não precisa de outra conferência. We need A gente precisa Jesus. de Jesus. And so they've canceled events. Então, eu disse pastores que cancelaram eventos já programados. Because that's what the Bible actually says to do. Porque é isso que, na verdade, a Bíblia diz para fazer. That we are to shut everything down. Que a gente deve It's pausar not tudo. absolutely necessary. Que não for necessário, absolutamente. Many of you are leaders here, pastors. Muitos de vocês são líderes, pastores aqui. There's nothing greater you can do for the sheep that God is holding you accountable Não for. tem nada melhor, maior que você pode fazer pelas ovelhas das quais você vai prestar contas para Deus. For them to Para encounter que eles se Jesus. encontrem com Jesus. For their lives to be Para transformed. que as vidas deles sejam transformadas. Beloved, I've preached some good sermons. Amados, eu And já I'm preguei sure you have sermões too. bons, talvez você tenha pregado também sermões muito bons. But a sermon has never completely transformed a person's life in revival. Mas From sermão revival. não traz avivamento, não transforma a vida de pessoas como o avivamento. Yeah. It's happened a couple times throughout history. Algumas vezes na história, né? Sermões no meio de avivamentos. Yeah, usually that was in revival. I want to encourage everyone here, E eu quero animar todos. even if you're like, I don't know if I'm going to participate. Mesmo se você tá assim, não sei nem se eu vou participar. At least go sign up. Pelo menos vai no site e se inscreve lá. Get the materials. Recebe os materiais do seu e-mail. Really look at it Olha para os materiais, lê os materiais. before you make a decision. Lê antes de você tomar a decisão. Now, Consagra Brazil needs city coordinators. We need more of them. Yeah, go ahead and tell them. Agora, é necessário mais coordenadores, né? Mais pessoas estão dispostas a ser líderes dessas reuniões, mobilizarem, tocar trombeta, sabe? Falar com diferentes estados. O que faz ser isso mesmo, o movimento, ser algo tão grande, é que exatamente nós não conhecemos nem 1% das pessoas que estão envolvidas nisso, porque são as nossas redes, nossos contatos. Você tem uma rede de contatos, você tem amigos, familiares, pessoas do Brasil, outros lugares do mundo, que nós não temos o contato deles. Então, de crentes que eu estou dizendo, tá? Isso é para crentes do Senhor Jesus. Então, You may have a big leia social. materiais, manda pro pessoal. Yeah, you may have a big social media platform. Talvez você tenha uma plataforma You grande have, das you redes have a big sociais. alliance, a network, something that you're part of. Aliança de pastores, uma rede que você é parte. Even if you may not do it,
blow the trumpet, get the word out. Mesmo se você não participar, toca a trombeta, né? Avisa. You know, there's a lot of, Você espalha. there's many believers that have huge networks. Tem muitos crentes que têm redes gigantescas. Estão em redes I gigantescas. mean, one of the first people that came on board with Global Consecration has a network, not just where I'm talking like if they say we're going to do this, everybody responds. They have a network of 30,000 churches and leaders. Uma das primeiras pessoas que disse eu tô junto nisso tem uma rede de 30 mil ministérios, pastores, igrejas, e são pessoas casuais, não. São pessoas que dizem, vamos fazer, todo mundo vai fazer. They mobilize the whole network. Eles mobilizam toda a rede para participar. And so those of you, even if your network is little, mesmo se a sua rede é pequena, your sphere is little, a sua esfera é pequena, digamos assim, blow the trumpet. Toca a sua trombeta. Because maybe somebody in that sphere they have other people. Talvez alguém, né, naquela esfera conhece outras pessoas. And one of the things we need to do is we need to mobilize young people in Brazil. Gente, nós precisamos mobilizar os jovens do Brasil. They are so hungry for a real move of God right now. Famintos por verdadeiro mover de Deus. They're looking for something authentic. Estão buscando algo autêntico. Man, when young people participate in this, I mean, they go hard. Quando jovens participam, eles vão assim fundo, eles vão pesado. Once they touch God in this way, when they experience Him, se experimentam a Deus dessa maneira, né? You can't stop them. Não tem como parar eles. You know, and they got the strength of their youth that we don't have. A força da juventude que nós não temos. And so, blow the trumpet. Então toca a trombeta. Because it's time. Porque é tempo. For us to obey God's word. Para que a gente obedeça a palavra. And I want to close with this. Eu quero fechar com isso. Beloved, amados, even if revival doesn't come, mesmo se o avivamento não vier, which it will, but que vai vir, com certeza. Nothing happened. Mas mesmo se nada Nothing acontecesse, changed. mesmo se nada mudasse, everything that's part of the consecration, tudo que é parte dessa consagração, is something that God has already said é we algo should que be doing. Deus já disse que nós deveríamos fazer. And so the number one motive Então, o we do it motivo número Why we para do fazermos, o porquê, is because Jesus é is porque worthy. Jesus é digno. He's worthy. Ele é digno. He's worthy. Ele é digno. Can we give him, I mean, just 21 days? 21 dias. Será que a gente pode dar só 21 dias para Jesus? I mean, we should give him every day. Claro que ele deveria ter todos os nossos dias. But can we give him 21 days? Mas será que a gente pode dar só 21 And dias? say, you know what? E falar, sabe de uma coisa? You're more important than my plans. O Senhor é mais importante que meus planos. What I've got planned for my O church. que eu planejei para minha igreja. What I've got planned in the city. O que eu planejei para essa cidade, na cidade. Beloved, we're at a moment. Mas nós estamos num momento. If we don't get Se a revival, gente não receber avivamento, we're going to get great vamos shaking. receber sacudir grande. Just like in Joel. Assim como aconteceu em Joel. They kept getting shaken Eles until they recebiam responded. sacudir até que eles See that all throughout the Bible, Você vê isso na throughout Bíblia. history. Você vê isso na história. So we can respond voluntarily right now, Pode responder de forma voluntária agora. or we can respond Ou nós podemos responder because the nation is porque a shaking. nação está sacudida. Now that shaking will cause us to respond. E, gente, esse sacudir vai nos fazer responder. But how many people have to die? Mas quantas pessoas vão ter que morrer? How many people have to suffer? Quantas pessoas têm que sofrer? That wasn't necessary. Coisas que não eram necessárias. So Father, I'm asking, Então, Pai, eu te peço, would you do something that only you can do faz algo que só o Senhor pode fazer. in our hearts? Nossos corações, Would you help us in our weakness? nos ajude nas nossas fraquezas. God, would you encounter every person, Deus, que o Senhor encontre cada pessoa. you yourself, O Senhor mesmo. that they would respond not to
not to us, not to global consecration. They would respond to you, Jesus. Senhor, não responda a nós ou a consagração, que eles respondam a ti, Jesus. Lord, we can't add repentance to our current busy schedules. Nós não podemos adicionar arrependimento às We nossas can't add agendas, consecration as one more às nossas thing. agendas lotadas. Nós não podemos adicionar a consagração como uma coisa a mais. It won't work. Não vai dar certo. Would you help us Então nos ajuda to obey your word a obedecer tua palavra. and that we would humble ourselves, Que nós nos seek your face, busquemos tua pray, face, oremos, and repent nos arrependamos until até you hear. que o Senhor escute. You will hear E o Senhor vai if escutar. we really do it. Se a gente fizer, And you will heal the o land. Senhor vai sarar a terra. And you will leave the blessing Você vai deixar a bênção of revival. de avivamento. Right now, we can either have the shaking or we can have the blessing of revival. Ou a bênção do avivamento. The nation is in our A hands. nação está nas nossas mãos. There's lives in our hands. Existem vidas. People are really going to die Pessoas vão mesmo morrer. if evil continues the way it O is. mal continua como está. Would you do something in our hearts? Mas abre meus corações. I bless all these leaders and pastors. Eu abençoo esses pastores e líderes. God, I thank you for them. Deus, obrigado por I eles. know that there's many on here Eu sei que tem muitos aqui. that they have cried out to you and Eles têm clamado, obeyed you, te obedeceram, been faithful. têm sido fiéis. They've sacrificed so much for the gospel. God. Tantas coisas para So much. tanto. Lord, I know that they really want this. Senhor, eu sei que eles realmente querem isso. I thank you for their Obrigada. hearts. Por os corações. Would you help us? O Senhor nos ajude. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.